Apague as luzes, coloque o fone, porque essa história não foi feita para ser ouvida de dia. Eu sou o narrador da madrugada, e essa história é para você. A tela do celular brilhava no escuro do quarto, o único ponto de luz em um mar de sombras. Eram 3h27 da madrugada. Marcos rolava o feed de notícias sem realmente ler nada, apenas adiando o inevitável retorno ao sono interrompido. Foi quando a notificação apareceu. Um som seco e familiar. Uma nova mensagem. O que era estranho não era a mensagem em si, mas quem a enviava era ele mesmo. A foto de perfil era a sua, o nome era o seu, o número era o seu. Marcos franziu a testa, pensando ser algum bug bizarro do aplicativo. Acontece, não é? Ele clicou na conversa. Havia uma única mensagem de áudio, com a duração de 1 minuto e 14 segundos. Curioso, ele levou o celular ao ouvido. O que ele ouviu primeiro foi silêncio. Não um silêncio puro, mas um silêncio carregado. O tipo de silêncio que se ouve em um cômodo vazio. Depois, uma respiração. Lenta, pesada, quase inaudível. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A respiração parecia próxima demais. Então ele ouviu um som familiar. O rangido da terceira tábua do corredor. O mesmo rangido que ele ouvia toda vez que ia à cozinha de madrugada. Seu coração começou a bater mais rápido. Como era possível? Ele estava sozinho, em casa, completamente sozinho. Então a voz começou. E o mundo de Marcos desmoronou. Porque a voz era a dele. Exatamente a mesma inflexão, o mesmo tom baixo e cansado. Mas as palavras não eram suas. A voz no áudio sussurrava. Ele ainda não percebeu. Continua no quarto olhando para a tela. Tão fácil, tão vulnerável. Marcos arrancou o celular do ouvido, a mão tremendo. O que era aquilo? Uma brincadeira de péssimo gosto, algum hacker? Ele olhou ao redor do quarto. A porta estava fechada. A janela, trancada. Não havia ninguém ali. Era só ele e as sombras que a luz da lua desenhava nas paredes. Tentando racionalizar, ele pensou que alguém poderia ter gravado sua voz e editado. Mas e os sons da casa? O rangido da tábua? E ele parou, olhou para a data da mensagem. Não era de hoje. A data marcada era para o dia seguinte, 24 horas no futuro. Ele tentou apagar a mensagem. O aplicativo travou, tentou bloquear o próprio número. Impossível. O pânico começou a se instalar, gelado e afiado. Ele se levantou, caminhando em silêncio pelo corredor. O coração martelando contra as costelas, a cada passo. Ele parou exatamente sobre a terceira tábua do assoalho. Pressionou o pé. O rangido ecoou pela casa silenciosa. O mesmo som, exatamente o mesmo som do áudio. De volta ao quarto, ele olhou novamente para o celular. O áudio ainda estava lá, mas a duração havia mudado. Agora marcava 2 minutos e 30 segundos. Ele não tinha coragem de ouvir de novo, mas algo o forçava. Ele clicou no play. A respiração continuava lá, mas agora vinha acompanhada do som suave do seu próprio cobertor se movendo na cama. O som que ele mesmo havia acabado de fazer ao se levantar. Sua voz sussurrou de novo, desta vez com um tom de divertimento cruel. Ele está com medo. Consigo sentir o cheiro. Ele está andando pela casa, tentando encontrar de onde eu venho. Mal sabe ele. Marcos jogou o celular na cama, como se o aparelho queimasse sua pele. A lógica havia abandonado o prédio. A realidade estava se desfazendo. Ele estava preso em um pesadelo tecnológico que parecia vivo. Ele pensou em ligar para a polícia. O que ele diria? Tem um áudio de mim mesmo, do futuro, me assombrando na minha própria casa. Eles o mandariam para um hospício. Ele pensou em fugir. Mas para onde? A ameaça não parecia estar em um lugar físico. A ameaça estava no bolso dele, na palma da sua mão. Estava conectada a ele. Desesperado, ele decidiu tentar algo drástico. Pegou um celular antigo, um modelo sem aplicativos, que guardava em uma gaveta. Tirou o chip do smartphone e o colocou no aparelho velho. Ligou. Por um momento, sentiu alívio, silêncio, sem notificações. Apenas a tela simples, mostrando a hora, 4h15 da manhã. Ele se sentou na beira da cama, respirando fundo, tentando acalmar o coração. Talvez tivesse acabado. Talvez fosse apenas um vírus ou um hack complexo que dependia do smartphone. Ele ficou ali, no escuro, ouvindo os sons da madrugada. O zumbido da geladeira na cozinha. O latido distante de um cachorro. O vento batendo levemente na janela. Então,
O celular antigo vibrou em sua mão. Uma nova mensagem de texto, de um número desconhecido. Marcos abriu a mensagem com os dedos trêmulos. Havia apenas uma frase. Você realmente achou que isso adiantaria? E abaixo da frase, um link. Ele sabia que não devia. Todo seu instinto gritava para que ele jogasse o celular contra a parede. Mas ele não conseguiu. Ele clicou. A página carregou. E o que apareceu foi o player de áudio familiar. O mesmo áudio. Mas agora, a duração era de 4 minutos. E ele não precisava clicar em play para saber o que ouviria. Ele podia ouvir os sons em tempo real, dentro do próprio quarto, o zumbido da geladeira, o latido do cachorro, o vento na janela, e por baixo de tudo, uma respiração lenta e constante. Uma respiração que não era sua. E então, a voz, a sua voz, sussurrando, clara como cristal, como se estivesse ao seu lado. Ele está olhando para a tela de novo. Ele nunca aprende. Marcos deixou o celular cair no chão. Ele se encolheu no canto do quarto, abraçando os joelhos. O sol começaria a nascer em breve, mas ele sabia que a luz do dia não traria segurança. A ameaça não vinha das sombras. Não era um fantasma ou um invasor de carne e osso, era algo pior. Algo que via através de seus olhos, ouvia através de seus ouvidos, e usava sua própria voz para anunciar o terror. O caso de Marcos chegou a ser investigado, mas nenhuma explicação foi encontrada. Não havia sinais de arrombamento. Nenhum software malicioso foi detectado em seus aparelhos. O áudio, que parecia se atualizar em tempo real, era tecnicamente impossível. Oficialmente, o caso foi arquivado como sem solução. Mas a verdade aterrorizante, permaneceu. A gravação estava sendo feita de dentro da casa, de muito perto, tão perto, que o microfone que captava tudo era o do próprio celular de Marcos. O mesmo celular que ele segurava o tempo todo. A voz não vinha do futuro. Ela estava acontecendo agora. E a pergunta que nunca foi respondida, e que talvez te impeça de dormir hoje à noite é: quem estava sussurrando? Obrigado por ouvir. Se histórias como essa te fascinam, siga o canal e ative as notificações. Nunca se sabe quando a próxima madrugada trará um novo relato. Durma bem, se puder.